falar de mais um escritor africano, que é o Pepe Tela, e nós vamos falar de Mayombe. Mayombe é um dos livros de leitura obrigatória do vestibular da USP, da FUVEST, do vestibular chamado FUVEST, para quem não é de São Paulo. Por que cai um escritor africano num vestibular? Da mesma maneira que cai essa de Queiroz, que é um escritor português. Porque o nosso povo, a nossa literatura, ela é feita de influências, né? Você tem influências tanto portuguesas como também africanas. Então é um movimento para a gente se aproximar mais das nossas raízes africanas, que eu acho muito louvável. O Pepe Tela, né, na verdade, é o pseudônimo, eu tenho que ler porque eu sempre esqueço o nome dele, de Arthur Carlos Maurício Pestana dos Santos, um nome super comprido que ele abreviou para Pepe Tela. Vamos combinar que ficou bem mais fácil da gente se lembrar do nome do escritor de Mayombe. Como é um livro que cai no vestibular, eu vou contar a história, como eu sempre faço. Então, se você não quer saber detalhes da história, esse é o momento de você mudar de canal, de você sair do vídeo, ou então cale-se para sempre, que eu vou contar a história. Então, vamos começar pelo título, Mayombe. O que significa Mayombe? Mayombe é uma densa floresta tropical que existe na África, e essa floresta, ela pega 4 países diferentes: o Gabão, a República Democrática do Congo, a República do Congo e Angola, que é onde se passa a nossa história. Ela é numa província de Angola chamada Cabinda. Se você olhar este mapa, você vai ver que Cabinda fica ao norte do resto do território de Angola, e ela não faz parte das terras contínuas de Angola. Ela é separada do resto de Angola pelo Congo, e é justamente em Cabinda ali que vai se passar a nossa história. Cada uma dessas cores do mapa também é uma tribo diferente de Angola. O tribalismo em Angola é um fator muito importante, porque as tribos têm culturas diferentes. E na época que o Pepe Tela escreve o livro, lá em 1970, 71, no início dos anos 70, esse movimento era ainda mais forte e havia muitas desavenças entre as tribos. E o Pepe Tela, ele vai escrever quando ele era guerrilheiro. Ele era guerrilheiro do Movimento Popular para a Libertação de Angola, MPLA. Esse movimento começou a lutar, lutou pela libertação de Angola durante muitos anos, e em 1975, quando Angola finalmente declarou independência de Portugal, foi este movimento que se transformou em um partido político e assumiu o governo de Angola, e está lá até hoje, né? Eu acho um período muito longo para qualquer partido político, mas está lá até hoje. Então, o Pepe Tela, ele vai contar, em Mayombe, ele vai contar um pouco da vivência da guerrilha, né? Ele vai falar desses guerrilheiros que estão na floresta de Mayombe, vivendo em condições muito precárias, né? E ele vai dedicar o livro, né, aos guerrilheiros. Logo na dedicatória ele diz que ele está dedicando o livro aos guerrilheiros, e ele diz que ele vai contar a história de Ogum, o Prometeu africano. Quando a gente escuta Ogum, ou quando a gente lê Ogum, melhor dizendo, a gente imagina que ele vai contar a história de um deus, mas não. À medida que a gente vai lendo, a gente percebe que Ogum é um herói. O Ogum é o herói que está ali desafiando aquela floresta, né? E no caso, o nosso herói vai ser o comandante daquela base que eles fizeram no meio da floresta, e que vai ter o nome de guerra dele, porque todos têm um nome de guerra. O nome de guerra dele vai ser Sem Medo. Eu separei um trecho aqui, que é um trecho em que fica muito claro que o Ogum não é o deus que a gente está acostumado aqui no Brasil, mas que é
o homem, é o homem que se torna herói. O trecho diz assim, né, nesse movimento de domar a floresta. E os homens tornaram-se verdes, e dos seus braços folhas brotaram e flores. E a mata curvou-se em sua abóbada, e a mata estendeu-lhes a sombra protetora e os frutos. Zeus ajoelhado diante de Prometeu. Não podemos esquecer que Zeus é o Deus Todo-Poderoso. E Prometeu dava impunemente o fogo aos homens e a inteligência. E os homens compreendiam que Zeus, afinal, não era invencível, que Zeus se vergava a coragem graças a Prometeu, que lhes dá a inteligência e a força de se afirmarem homens em oposição aos deuses. Tal é o atributo do herói, o de levar os homens a desafiarem os deuses. Assim é Ogum, o Prometeu africano. Você tem várias maneiras de interpretar os deuses. Então, os deuses são os deuses ali daquela floresta, que meio que cede ao esforço daqueles homens, como também podem ser os portugueses, que eram os grandes dominadores ali de Angola. Os angolanos ou os guerrilheiros, eles vão se referir aos portugueses como os tugas, que é uma abreviação do nosso Portuga aqui no Brasil, né? Eles vão chamar sempre dos tugas. A guerrilha de libertação de Angola, ela é uma guerrilha longa, ela começa no início dos anos 60 e ela vai até 74 mais ou menos, e em 75 é declarada a independência justamente pelo movimento popular de libertação de Angola. Muito bem, quem são os nossos personagens principais? São os guerrilheiros, mas principalmente dois, o comandante, que é o Sem Medo, e o comissário, que vai se chamar apenas comissário, ele não tem nome de guerra como os outros. Os nomes de guerra são nomes muito interessantes e que têm a ver com o personagem. Então, por exemplo, o professor chama-se Teoria. Aí você vai ter o Novo Mundo, você vai ter o Lutamos, você vai ter o Milagre. Então, eles escolhem o nome do guerrilheiro de acordo com a trama, quer dizer, o Pepetela, né, o escritor que escolheu de acordo com a trama. Então, este é um momento ali da guerrilha, que a guerrilha está meio morna, mas os homens não podem abandonar a base no Mayombe. Eles ficam na base, passando condições, às vezes, em condições às vezes muito precárias. Normalmente falta comida, e falta comida por quê? Porque no vilarejo mais próximo há um responsável do movimento, que é o André, mas esse André é um incompetente. Ele quer viver no bem bom, lá no vilarejo, se possível ter muitas mulheres, e não faz o trabalho dele, que é dar todas as condições, inclusive comida, para que os guerrilheiros possam manter a guerrilha. E ele vai continuar sendo esse incompetente, o André, mesmo os homens reclamando para a diretoria do movimento, eles não tiram o André, ele só vai cair, o André só vai cair quando ele tem relações sexuais com a Ondina, que era a professora do movimento, que ficava lá no vilarejo, e que era noiva do comissário. Então ali é um escândalo, né, dele trair o companheiro lá, que está lá no Mayombe, o comissário, e aí neste momento ele cai, e aí ele é preso, e a Ondina vai ser transferida, ainda não é mais imediatamente, mas ela vai ser transferida. A relação entre o comissário e a Ondina nunca foi apesar de eles serem noivos, sempre foi complicado. Por quê? Porque o comissário ainda é um homem inexperiente, ainda é muito jovem, né? O comandante, o Sem Medo, ele é mais velho que o comissário, cerca de 10 anos, mas ele é muito mais experiente e ele sempre tenta ajudar o comissário, ele sempre olha para o comissário como se ele fosse um pai. Então ele tem um carinho especial, o comandante, o Sem Medo, pelo comissário. E aí, lá, lógico, quando o comissário descobre que a Ondina
o traiu, eles terminam a relação deles, mas o comandante sempre acha que algum dia eles vão reatar. É só uma questão da Ondina esperar esse comissário amadurecer o suficiente. Bom, quando o André é transferido, o comandante tem que ficar no vilarejo, né? Ele tem que ficar lá porque não tem ninguém. E nesse momento ele recebe a visita de um mecânico que é ali daquela província, que é a província de Cabinda, que era uma população que não apoiava o movimento. Mas quando conhece melhor os guerrilheiros, começa a ver os guerrilheiros de outro modo. E quando o comandante está ali no vilarejo, ele recebe a visita de um mecânico que é de Cabinda e que quer se alistar. E que comenta com ele que agora o povo de Cabinda estava entendendo o movimento que era para o bem deles, que era para se libertar dos portugueses. Muito bem. Depois o comandante fica sabendo que ele vai ser transferido e ele vai ter uma última missão. E essa missão é tomar uma base dos portugueses. Ele volta para a base, né, da guerrilha, para o Mayombe. Lá ele diz para o comissário, olha, como é minha última missão, eu vou deixar você comandar para você ir pegando jeito, porque você vai ficar no meu lugar. E aqueles homens todos, os guerrilheiros, como eu disse no início, existia um tribalismo muito forte, eles divergiam demais. Às vezes era tão difícil lutar contra os portugueses como lidar com aquelas diferenças todas que haviam entre as tribos. Muito bem, então eles preparam esse ataque para a base portuguesa, o comissário é a pessoa que vai comandar, está dando tudo certo no ataque, os portugueses começam a fugir. Quando o comissário percebe que tem um grupo grande de portugueses que vai se esconder, que vai fugir, e ele precipitadamente, ele avança sozinho e ele se coloca numa linha de tiro. Nesse momento, o comandante, o Sem Medo, e um outro guerrilheiro chamado Lutamos percebem que ele vai tá correndo muito risco, eles também avançam. E quem leva os tiros são justamente o Lutamos e o Sem Medo. O Lutamos morre imediatamente e o Sem Medo tomba. Os portugueses fogem e aí os homens querem sair rápido dali, mas o Sem Medo está morrendo. O Sem Medo não tem condição de ser transferido. Antes de morrer, o Sem Medo olha uma árvore do Mayombe e naquela árvore do Mayombe ele vê o rosto daquele mecânico, daquele jovem de Cabinda que estava aderindo ao movimento. E ele entende então, naquele momento que ele está morrendo, que está surgindo um novo homem em Angola, que é um homem além do tribalismo. Este novo homem é que vai dar a população de Angola. E ele morre. Então, o momento em que esse comandante tomba e ele vai ser enterrado ali, é um momento de grande simbolismo, porque fisicamente homem e terra estão se misturando. É o homem se apossando definitivamente daquela terra que é dele, né? É o Ogum, é o herói, o Prometeu africano tomando posse ali de Angola. Quanto à narrativa, acho que é importante dizer que normalmente ela é feita em terceira pessoa, pelo aquele narrador onisciente, que é aquele narrador que tudo vê, tudo sabe, mas em alguns momentos o Pepetela interrompe esse narrador onisciente e coloca na voz de alguns personagens para narrar. Eu separei aqui um para vocês verem como é que isso se dá. Não sei se vai dar para ver na câmera, mas ele coloca assim: eu, o narrador, fulano de tal. E aí nesse momento então quem tem voz é aquele personagem, e isso é rico porque a gente consegue enxergar o fato não apenas por uma visão, que é a do narrador onisciente, mas também pela visão de outros personagens. É um livro importante, ele deve ser lido, e se você quiser ler a resenha, ela está no meu site,
www.miriambevilacqua.com.br, e se inscreva aqui embaixo, se inscreva no Bíblio. Nós vamos falar ainda dos outros livros da FUVEST e também dos outros vestibulares espalhados pelo Brasil. Obrigada!